Eu vou fazer a abertura da gravação. Então, vamos lá. Hoje é dia 27 de março de 2021. Eu fiquei de postar uma outra aula antes dessa, então eu vou inverter. A aula seria gravada. Se não me falha a memória, seria a aula número 6. Eu dei a número 5, seria a número 6, que era relativa a ontem, que eu fiquei de colocar gravada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar a aula número 6 agora e coloco uma sequência, mais uma gravada, para a gente não perder o dia de ontem, tá bom? Pastor. Oi. Se eu sair daqui é porque acabou a força, viu? Tá legal, tá legal. Aqui já caiu a força umas 3 vezes. Tá legal. Da mesma forma, a gente está perto de você. Eu estou aqui no Bairro Alto. Se acontecer a mesma coisa, eu continuo gravando, eu não paro, e posto como gravação, tá bom? Certo. Então, essa aula que eu vou colocar agora é a número 6, que eu não gravei durante o dia. Quando terminar essa agora, eu gravo a número 7. Então, eu dou a número 6 ao vivo e coloco a número 7. Pode ser assim? Tudo bem? Por mim, sim. Então, vamos lá. Cristina, você tem tido acesso ao material gravado? Então, eu preciso do endereço para entrar. Tá legal. Aí eu estou meio perdida. Tá legal, não tem problema. Vamos fazer o seguinte, então. A última aula... Mas fica tranquila, tá, Cris? Eu mando tudo para você, se for o caso, enfim. A última aula, Cris, se eu não me engano, foi essa aqui, ó. Mas eu te mando todas elas em ordem. Quando você entrar, o que vai acontecer? Assim que você entrar, vai acusar para mim uma solicitação de autorização. Aí eu libero a autorização aqui e você consegue assistir todos os vídeos, inclusive baixar esses vídeos, tá bom? Obrigada. Então vamos lá, a aula de hoje, dia 27 de março de 2021, são 19 horas e 29 minutos. Estamos então com a aula número 6 do curso de preparação para o batismo nas águas, Igreja Batista Central de Botucatu. Bom, vamos localizar em quem são os batistas. Deixa eu fazer a abertura da aula número 6. Então, a gente sempre começa com a cabeça do vídeo para facilitar depois a compreensão dos conteúdos. Então, vamos lá. Finalizar a apresentação. Diminuo. Apresento. Já estamos apresentando aula em início. Bom, vamos lá. Aula número 6. Bom, é muito importante esse tempo, esse momento de discussão, porque conhecimento é resultado. Nós estamos, inclusive, respondendo essa questão nesse exato momento no curso de filosofia da Universidade Federal de São João del Rei. O que é conhecimento? Então, compreender o que é conhecimento nos leva a buscar conhecimento. Entender o que é conhecimento, saber a importância dele, do conhecimento, nos leva a ser insaciáveis na busca pelo que é correto, na busca pelo que é certo, na busca pelo conhecimento. Então, o que nós estamos fazendo a partir de agora é construindo argumentos, né, que nos permitam responder, nessa perspectiva de conhecimento, as demandas que se apresentam ao longo da jornada cristã. Bom, nós vamos falar, então, sobre não só o conhecimento da denominação, o conhecimento de seus costumes, de seus dogmas, de sua cultura, mas conhecimentos doutrinários. E quando você chega em conhecimento doutrinário, você ultrapassa os limites da temporalidade. Você não está discutindo mais o que é conhecimento temporal, né? Você está discutindo o que é conhecimento eterno, porque a nossa fonte de conhecimento é a palavra. E se a palavra de Deus é a nossa fonte de conhecimento, nós precisamos
sempre voltar à palavra. Sempre, 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 sempre voltar à palavra. Ela é a nossa regra de fé e conduta e é a nossa fonte do verdadeiro conhecimento. Deixa eu autorizar aqui a entrada da irmã Priscila Machado. Vamos lá. Oi, Priscila, seja bem-vinda. Deus abençoe. Boa noite. Tudo bem, Pri? Seja bem-vinda, viu, Pri? Amém, pastor. É o Rodrigo que está assistindo aqui. A gente está acompanhando junto com ele. Muito bom. Estou com muita saudade de vocês, viu? Nós também estamos com saudade de toda a igreja. Não vejo a hora de voltar aos cultos. Amém. Pri, só para deixar o Rodrigo tranquilo, todo o material do curso está gravado, tá? Então, aula número 1, aula número 2, aula número 3, aula número 4, aula número 5, essa de hoje, de agora, é a número 6. Hoje ainda eu vou postar a número 7 gravada, e aí nós temos uma agenda que eu passo para você depois, assim que a aula terminar, tá bom? Ok, pastor, muito obrigada. Eu vou mandar para você também e para o Rodrigo o convite para que vocês fiquem comigo no grupo. Me faça só uma gentileza. Pelo WhatsApp, manda para mim o seu e-mail e o e-mail do Rodrigo para mim. Eu já coloco você... quem vai ficar no curso, eu registro no nome dele ou registro os dois? O que é melhor, Pri? Pastor, eu vou acompanhar o curso também. Eu quero fazer o curso. Pode então fazer no nome de nós dois, se puder? Pode mandar os dois pelo seguinte, porque eu vou colocar você no Classroom e você vai ter acesso... Deixa eu abrir a câmera aqui. Pronto. Eu vou colocar você no Classroom e você vai ter acesso a todo o conteúdo que a gente posta diariamente lá. Até agora eu postei somente uma atividade pontuada, mas eu vou colocar para cada aula uma atividade. Toda aula demanda uma atividade. E no final, no último dia de curso, eu vou te mandar a agenda, tudo certinho, a gente tem uma breve avaliação. O objetivo dessa avaliação não é a gente estabelecer nota para o aluno e tal. O objetivo é a gente conseguir construir conhecimento que permita vocês assim, a sobreviverem espiritualmente, independente... Boa noite, pastor. Oi, irmã Thelma, paz, boa noite, tudo bem? Tudo bom, a paz. Irmã Thelma, nós demoramos também a entrar bastante por causa dos trovões e dos raios aqui em cima, tá? Eu sei, tá certo. Se por um acaso eu desaparecer, porque provavelmente caiu a energia também aqui para nós, tá bom? Mas Tá bom, enquanto entendi. cai, vamos em frente, vamos trabalhando, tá bom? Tá certo. Vamos lá. Então tá bom. Seja muito bem-vinda. E é isso aí. Firme aí, irmã Thelma. Isso vai ser bênção para a sua vida, para a vida do Antônio. Graças a Deus. É isso aí. Obrigada, amém. Nós estamos trabalhando a 4 mãos, tá? Ah, Já postou, já enviou o seu? Não, tá cheio de erro, você tem que ver. Tá. Então faz assim, ó. Pega tudo isso aqui, ó, marca, até o final da sua resposta. Mas eu quero fechar isso aqui, essa aba aqui. Como é que eu faço para fechar? Aqui, eu acho que é só você dar uma clicada aqui. Teria que clicar em alguma coisa. Não sei. O meu é diferente. O meu aparece uma seta aqui, sabe? Será que é essa seta aqui? Vamos ver se é. Juro. Não, ele some. Vê se não está mais em cima, embaixo. Rodrigão, seja bem-vindo, tá, Rodrigo? Obrigado, viu, pastor? Eu tô escutando vocês aqui. Eu vou Que legal. acompanhar. Legal. Saudade de você, viu, Rodrigo? Tô feliz de ouvi-los, de saber que estão bem, que as crianças estão bem, graças a Deus. Não, cara, muito, muito legal isso, hein? Com certeza. E, assim, a igreja está fazendo muita falta para nós, né? Então, Sim. Vamos esperar agora essa pandemia passar. E, assim, eu tô com muita vontade de voltar aos cultos.
Amém, Rodrigo. A gente está sentindo falta da igreja pra caramba, falta de vocês. É muito bom te ouvir, Rodrigo. Palavra de honra. Muito bom ouvir você, ouvir a Pri. É, eu tô colocando, hoje eu não consegui gravar, mas eu estou colocando uma média de 2 lives por dia no ar. Programa Reencontro todo dia na Rádio Criativa. Estou colocando culto amanhã. Amanhã tem reunião de líderes, 9 da manhã. Depois tem Escola Bíblica Dominical às 10. Depois, 17h45, reunião. Estou fazendo tudo no formato digital, sabe? Tudo por live. E vocês podem participar de tudo que vocês quiserem. O culto de noite também está por live. Então, assim, vão acompanhando lá no grupo da igreja. Todo o link que entrar no ar são os links que... pode ter certeza, são os links que a gente está colocando automaticamente, tá? Deixa eu tentar socorrer a Cel aqui. A Cel está com um site aberto da Universidade Federal de São João del Rei. Poxa, Cel, eu não consigo, não sei o que eu faço para te porque eu não ajudar. consigo nem continuar digitando se não fechar aí, né? Mas você copiou aquela resposta, não foi? Eu não. Eu copiei aqui. Aonde? Cadê a sua respostazinha? Cadê? Você mexeu aqui? Não, peraí. Ó, só. Tá aqui minha resposta. Isso. Ó, faz assim, ó. Pega a sua Não resposta. envia, porque não está. Não tá completa, não, tem que corrigir, tem né? que completar. Faz assim, ó. Vem até aqui. Foi até o fim. Aí você dá aqui, ó, um copiar. Aonde? Eu já copiei. Agora vem aqui, ó. Abre um documento de Word aqui na tela. Ó, novo. Só para você não perder a sua resposta, porque isso eu perdi muito material assim. Você fecha e aí de repente você fecha. Você pode entrar em qualquer horário? Eu posso mandar minha resposta em qualquer Não horário? vamos mandar já. A gente manda já. Deixa só eu corrigir. Eu corrijo para você. Espelha o teu WhatsApp na sua tela. Aí, assim que você espelhar na tela, manda ele para mim que eu corrijo Como é que pelo é isso? meu. É fácil. Deixa eu abrir ali primeiro. Vamos salvar lá, ó. Salvar a sua informação lá primeiro. Pronto. Agora vem aqui, ó. Salva o teu conteúdo aqui, ó. Muita salada, muita coisa para ver. Ó, ativar. Aí, ok. Aí você vem aqui agora, ó. Cola. Levantar. Dá um Ctrl+C, dá um Ctrl+V aqui para ver se ele vem. Não veio. Volta lá em São João del Rei. Volta aqui. Ó. Aí vem aqui, ó, copiar. Copiei. Aí volta lá no Word, dá um Ctrl+V agora. Vai. Controlando? Isso, Ctrl+V. Sim? Isso. Foi? Não. Ctrl+V, não. É estranho, né? Vamos fazer o seguinte, então, ó. Vamos fechar aqui. Eu vou ter que mexer na configuração da sua máquina. O sono atrapalhou tudo. Faz assim, ó. Vem aqui. Abre aqui, ó. WhatsApp. Você vai ver que isso resolve já. Agora, 2509 aqui. Faz assim, ó. Ele vai liberar para você vai mandar aqui. Para aí? Isso. Mas como é que você... Não é para mandar... Ainda não está corrigido. Eu quero a sua resposta aqui. Ó, é assim, você vai entender já, fica tranquilo. Ó. WhatsApp web, mantém o seu celular conectado. Ó. Você já está conectado. Olha que legal. Aí você vem aqui, ó, manda para mim. Ó. O teu já conectou direto, você viu? Ó. Eu entrei. Olha lá, sua resposta. Eu entrei, Ju. Sua resposta já veio para mim. Aí eu corrijo para você, não tem mais perigo, tá bom? Mas eu não terminei ainda. Continua escrevendo aqui, ó. Se você quiser Então, trabalhar, onde que eu vou? volta lá. Volta aqui em texto, ó. Volta lá onde você estava, na plataforma. Não tem... se você está autenticado com Maria Celeste, você precisa sair
Não quero conectar de novo. Só volta onde você estava, tá? Pronto. Continua digitando. Aquela lá já está salva aqui, tá bom? Não tem perigo de você perder. Vamos lá, pessoal. Voltamos. Olá. Vamos lá. Irmãos, pessoal que está começando, vai ser muito tranquilo acompanhar a aula 1, 2, 3, 4, 5, hoje é 6. Nós começamos, eu dou uma passada rapidinha, só para vocês entenderem onde nós estamos. Estou compartilhando, estou apresentando, então vou voltar à aula número... eu vou voltar à aula número 1, só para que vocês tenham uma noção, tá bom? Só para vocês não ficarem perdidos. Depois eu explico certinho, tudo direitinho. A aula número 1 foi quem somos. Somos uma igreja batista tradicional, com eclesiologia e liturgia contemporânea e contextualizada. Então, eu expliquei o que é ser uma igreja batista tradicional, expliquei o que é uma eclesiologia, o que é uma liturgia contemporânea e contextualizada. Ato contínuo, falei sobre a missão da igreja, que é viver debaixo da graça, transmitindo essa graça salvadora a todas as pessoas. A visão da igreja, espalhar a graça de Deus a todas as pessoas através do testemunho de vida. Esse testemunho tem que ser movido e praticado pelo amor de Cristo que habita em nós, ajudando aos novos na fé a crescer na graça. Então, a gente conversou muito sobre isso, tem um material bem farto. Eu estabeleci uma diferença entre costumes, dogmas e doutrinas. Então, quando nós temos aqui, no Manual do Novo Crente, lá naquela apostila entregue por PDF, que aí a Priscila e Rodrigo vão receber automaticamente a partir do momento que eu registre, eu vou mandar um convite do Classroom para vocês serem anexados à sala de aula. Aí vocês automaticamente já recebem ali, a apostila, já recebem a declaração doutrinária, já recebem credo, já recebem o conjunto básico de todo o conteúdo doutrinário da teologia bíblica, do Antigo e do Novo Testamento. Enfim, recebe estatuto, recebe regimento interno, tudo junto, tá? Então, o que nós temos aqui como nossas doutrinas, na verdade, são as regras ou os ditames que funcionam para nós como referência, são princípios que a gente respeita, que vão evoluir de nossas doutrinas a doutrinas bíblicas. Então, não entenda que doutrina como se a igreja tivesse doutrina própria. A igreja não tem doutrinas próprias. São doutrinas bíblicas das quais nós nos apossamos, por isso essa referência de nossas doutrinas. Então, falamos bastante sobre isso. Então, aceitamos a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, a CBB. Depois eu vou explicar para vocês também. Tem mais alguém entrando, pessoal? Deixa eu dar uma olhada rápida aqui. Tem sim. Olha, acabei de autorizar aqui a entrada de mais alguém. Então, vamos lá. Então, quando nós discutimos nossas doutrinas, a gente passa pelo conjunto... Tem um documento chamado Rumo e Prumo. Esse documento é o documento máximo das igrejas batistas no Brasil e no mundo. Dentro de Rumo e Prumo, você tem modelo de estatuto, modelo de regimento, as regras parlamentares que regem as reuniões, e aí você tem o conjunto de doutrinas bíblicas que abalizam os nossos dogmas, enfatizam as nossas práticas e costumes, tá? Então, eu vou explicar isso tudo com muita calma para vocês. Quais são os nossos desafios? O principal deles é alcançar pessoas para Cristo. A questão é que nós somos testemunhas. Isso é testemunha quem tem a experiência só é testemunha quem tem a experiência de ter passado por um processo de transformação em Cristo Jesus. E aí somos testemunhas de que Cristo nos salvou, testemunha de que a graça de Deus nos alcançou, testemunha de que o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, é poderoso para mudar a nossa realidade. Então, quando nós dizemos que o cristão é testemunha, a primeira coisa que enfatiza isso é o cristão ser testemunha do que ele já recebeu, da experiência que ele está vivendo. Depois, o nosso alvo,
quer ser uma igreja de referência na cidade onde a gente está plantado, exercendo uma fé baseada nos princípios bíblicos, buscando estabelecer em cada canto da cidade, do mundo, uma igreja sadia. E aí nós o que é igreja, o que não é igreja. Então, depois, quem não pegou essas aulas vai conseguir ver tudo isso, enfatizando para quem acabou de entrar, aula número 1 gravada, número 2 gravada, número 3 gravada, número 4 gravada, número 5 gravada, e agora o número 6 também sendo gravada. Tá? Como alcançaremos o nosso alvo, de que maneira a gente vai conseguir alcançar vidas para Cristo, e esse testemunho de Cristo nos nossos ciclos de relacionamento, né? Nós conversamos bastante com a igreja ao longo desses últimos 8 anos sobre a finalidade dos ônibus, a finalidade da padaria, a finalidade da cozinha, a finalidade da sala de aula, a finalidade da biblioteca, a finalidade do estúdio, tudo isso montado com o propósito de funcionar como ferramenta de evangelismo. Nesse exato momento, nós temos irmãos aprendendo a editar vídeos. Temos o Teatro de Fantoches, que está recém-montado para a gente começar. Provavelmente, se a primeira aula não for postada hoje, amanhã, né, daqui a pouco, nesse domingo, do próximo domingo não passa. Tem uma equipe trabalhando nisso. Fantoches sendo comprados, histórias sendo ensaiadas, esquetes sendo treinadas, para que a gente consiga alcançar o nosso alvo, que é evangelizar e ministrar a palavra de Deus da forma mais vivencial, da forma mais visceral possível. O evangelho para nós não é um conto de fadas, também não é história da carochinha. O evangelho para nós não é um movimento a que se apegue alguém, a que se veja alguém seduzido para acompanhar. Não, é igreja. E o que é igreja? Como funciona a igreja? Como a igreja de Cristo existe? Por que a igreja existe? Qual a finalidade da igreja? Então, isso faz parte dessa aula, como alcançaremos o nosso alvo. Tá? Depois nós contamos brevemente a história da Igreja Batista Central de Botucatu. Então, quem somos nós? Como a igreja surgiu? A igreja como Igreja Batista Central, nesse breve resumo, vale dizer, ela tem apenas 28 anos, indo agora para 29, mas nós somos a PIB, Primeira Igreja Batista, que surge no começo do século passado, que, por sua vez, era a Igreja Batista Evangélica de Botucatu, que começa lá no princípiozinho do século. No site da igreja, que está para entrar no ar, nós estamos acelerando, inclusive, tudo que é preciso para que ele entre no ar agora. Assim, a ideia não é deixar demorar nada mais. Vocês vão ver lá em Nossa História, quando você clicar em Nossa História, vai abrir Igreja Batista Evangélica de Botucatu, depois PIB, Primeira Igreja Batista, depois Igreja Batista Central. Né? E aí eu explico por que isso aconteceu, de que maneira isso aconteceu. Não somos fruto de divisões. Normalmente as igrejas vão se multiplicando a partir de divisões, a partir de guerras homéricas. Graças a Deus a gente não tem uma guerra na origem da nossa história, não tem uma briga na origem da nossa história, não tem briga na justiça, não tem pancadaria, discussão, violência. Isso tem acontecido ao longo dos séculos com igrejas históricas também, né? Graças a Deus não é a nossa realidade. Então eu conto brevemente a igreja. Ela começa como missão, de missão vai a congregação, de congregação vai a igreja autônoma. Começamos na Avenida Dom Lúcio, da Avenida Dom Lúcio, a PIB vai para a Vila Maria, o prédio da Vila Maria, como PIB, como a história foi como PIB, esse era o combinado. Quem decidiu não ir e ficar na capelinha, deu origem à Igreja Batista Central. E essa é a nossa história agora, na rua Joaquim Lira Brandão, porque o prédio da Dom Lúcio foi trocado com um japonês, que era o proprietário da Boate Anitta, que funcionava no nosso prédio. Né? E hoje nós estamos ali como Igreja Batista Central de Botucatu. Então eu contei essa história, expliquei certinho. Essa irmã aqui, a irmã Alice Dias, a família da irmã Alice Dias foi quem doou o terreno onde foi construída a igreja na Avenida Dom Lúcio. E a filha da irmã Alice Dias, a irmã Maria Dias, está conosco na igreja.
Então, é uma história. E eles estão conosco desde a fundação da Igreja Batista Central. E a irmã Maria Dias participou da fundação da PIB, da Primeira Igreja Batista, a família da irmã Maria Dias, né? Da irmã Alice Dias e a irmã Maria Dias. Bom, aqui fala sobre a questão do prédio, e aí nós chegamos a quem são os batistas e a história mundial dos batistas. Vamos falar sobre as suas doutrinas e do surgimento no cenário mundial com o nome batista. Depois vocês vão ver, considerando as raízes doutrinárias, né? Nós, na aula passada, discutimos agora isso, e agora estamos indo para essa... Passamos por aqui, agora estamos indo em quem são os batistas para 1534. Então, vamos voltar um pouquinho, considerando as raízes doutrinárias. A aula passada fala bastante sobre a Igreja de Jerusalém, Atos 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Depois de Atos 2, nós temos e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Falei, então, sobre o Pentecoste. Falei sobre a celeuma de ser batizado no Espírito Santo, ser revestido no Espírito Santo, que é um assunto que não interfere em salvação e em vida eterna. São dogmas ou interpretações dogmáticas que não chegam ao status de doutrina e que nós precisamos ter essa maturidade. Os pentecostais dizem somente os batizados no Espírito Santo falam em línguas. Os batistas dizem nós somos imersos, submersos, batizados no Espírito Santo no ato da conversão, porque somente o Espírito Santo agindo em nós faz com que digamos que Jesus Cristo é o Senhor. Isso está na Bíblia. Agora, os dons espirituais, e nós cremos nos dons espirituais, eles podem ser muitos, inclusive o de falar em outras línguas, e nós respeitamos isso. Palavra profética, dom de sabedoria, palavra do conhecimento, dom de fé, interpretação de sonhos, enfim, dom de variedade de línguas. Nós cremos e nós praticamos isso. Quais são as diferenças? Os pentecostais usam os dons espirituais como uma ferramenta, muitas vezes, de divisora de águas, uma ferramenta de divisão de águas. Então, é batizado no Espírito Santo, tem poder e autoridade, não é batizado no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas, como os pentecostais dizem, então o cara não foi batizado no Espírito Santo. E a gente mostra que, teologicamente, isso é um equívoco, né? Então, essa aula está gravada também. Você vai perceber na doutrina, nos dogmas e nos costumes batistas, uma determinada ponderação. Você não vai ver, por exemplo, ninguém se levantar dentro de uma igreja batista central durante a ministração da palavra e profetizar. Por quê? Nós ensinamos a igreja que quando a Bíblia está aberta, sendo ministrada, ela é a maior profecia. Você também não vai ver pessoas se levantarem indiscriminadamente como batalhas de profetas, e cada um profetizando e tal, e aqui quem fala é o pai, aqui quem fala é o filho, porque não tem essa. Tem profecia, tem que ter quem interprete. Então, Paulo ensina isso. Se tem línguas estranhas e tem profecia em línguas estranhas, tem que ter alguém que interprete. Não tem, a Bíblia diz que quem fala em outras línguas edifica-se a si mesmo. Então, que guarde isso no seu coração, na sua vida. Agora, vai transmitir à igreja, tem que ter tradução. Outro detalhe, tem que ter interpretação. Atos 2, falamos sobre isso na aula passada. Atos 2 diz que judeus de todas as partes do mundo civilizado de então ouviram-nos falar das grandezas de Deus em sua própria língua. Então, não eram línguas de anjos, eram línguas de homens. Agora, pessoas que nunca tinham estudado essas línguas falaram nestas línguas das grandezas de Deus. Leia Atos 2, está na aula passada, é fácil de entender. Eu não estou dizendo que não haja o dom de variedade de línguas, eu estou dizendo justamente que há. Mas, num primeiro momento, nós aprendemos que línguas estranhas não são para você falar línguas dos anjos, você falar a língua dos homens, se comunicar com os homens. A igreja tem que aprender a se comunicar com os homens. A gente passa muito tempo querendo se comunicar com os anjos e com Deus, enquanto não falamos a língua dos homens. Atos dos Apóstolos e o cenáculo, e o Pentecoste, a visitação do Espírito Santo, tem essa mensagem, principalmente essa mensagem. Bom, então chegamos efetivamente à aula de hoje.
nós enfrentamos várias perseguições ao longo dos séculos como igreja cristã. Estamos indo à igreja de Jerusalém. Eu vou ressaltar 2 governos, 3, Nero, Domiciano e Constantino. A gente pode recontar essa história, muita coisa está no vídeo passado, posso gravar um vídeo especial, um vídeo extra somente sobre a história da igreja, ou podemos estudar isso num seminário a posteriori. Mas em Constantino nós temos o fim da perseguição oficial, que começa com Nero. Nero põe fogo em Roma, protagoniza a destruição do Templo de Jerusalém. Nero lança cristãos nas arenas, os cristãos são mortos por espada, por enforcamento, por afogamento, desmembramento, são torturados ao máximo, e quanto mais torturados eram, quantos mais mártires havia, quanto mais havia mártires, mais o evangelho crescia nesse período da história da igreja. Mas chega em Constantino. Quando Constantino assume o poder, lá por volta de 312, entre 309 e 312, ele propõe que o cristianismo seja a religião oficial do Estado romano. Olha que reviravolta. Mas é uma cilada, porque a partir daquele momento, em Constantino, ele torna-se o bispo da igreja, ele era um católico não convertido ao cristianismo, ele já professava o catolicismo com todo o conjunto de dogmas, doutrinas e valores do catolicismo, não da Bíblia, do catolicismo. E aí nós temos uma diferença muito grande entre o cristianismo histórico, o cristianismo bíblico doutrinário e o cristianismo católico apostólico romano. No cristianismo pragmático, católico apostólico romano, você tem missa, você tem sacrários, você tem purgatório, você tem adoração a Maria, você tem... Enfim, você tem uma série de elementos acrescentados ao compêndio de ensinamentos bíblicos, e a igreja vota, por exemplo, infalibilidade papal. Vota que a Igreja Católica Apostólica Romana é a única representante como igreja sobre a face da terra. Vota, isso tudo sendo acrescentado por concílios, que os dogmas votados em concílio têm o mesmo peso das escrituras sagradas. Quer dizer, eu posso definir que Maria foi para o céu, que ela não morreu. Onde está escrito isso na Bíblia? Não, isso nós decidimos em concílio, mas tem o mesmo peso que as escrituras sagradas. Isso aí é um problema. Um dos problemas mais complicados e mais, assim, evidentes da loucura da idolatria é a oração a Maria. Quando você, na oração de Maria, a Maria, você diz lá, Maria Santíssima, rogai por nós, dei a ela o poder de intercessora. O que aconteceu? A Bíblia diz que há um único mediador entre Deus e os homens, Cristo. É em nome de Cristo que a gente ora, não em nome de Maria. O que a Igreja Católica fez? Tudo por Cristo e nada sem Maria. O que aconteceu? Eu peguei o Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, o Espírito Santo, o compêndio o conjunto é chamado de triunidade, ou trindade, e eu acrescentei um outro elemento, um quarto elemento, que é a Maria. Quando a Igreja Católica diz tudo por Jesus e nada sem Maria, o que acontece? Eu vou aos santos, eu vou a Maria, que vai a Jesus, que intercede a Deus. Isso não é bíblico. Outro detalhe. Quando eu faço isso, eu dei a Maria onisciência, onipresença e onipotência, atributos divinos. Maria não é Deus. Temos profundo respeito por Maria, mas ela não é Deus. Quando eu digo, imagine 100 pessoas orando ao mesmo tempo a Maria, dizendo, você conhece a minha necessidade. Bom, eu dei a Maria onisciência. Ou quando eu oro em silêncio, eu digo, você sabe, no meu pensamento, a Maria, o que se passa no meu coração. Eu dei a Maria onisciência. Quando 100 pessoas oram ao mesmo tempo e diz, fique comigo, agora e na hora da nossa morte, amém, por exemplo,
eu estou dando a Maria onipresença. Ela pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E quando eu digo, responda a minha oração e me conceda o que desejo no meu coração, eu dei a ela onipotência. Isso é uma heresia. Isso é uma loucura do ponto de vista do cristianismo histórico e bíblico, e teologicamente abalizado na palavra de Deus, e isso é um problema. Uma outra questão. Maria tem trocentos nomes no mundo inteiro. A quem eu peço? Maria da Anunciação, Maria do Perpétuo Socorro, Maria do Bom Parto, ou Nossa Senhora do Bom Parto. É a mesma pessoa? Ela pode ser branca, ela pode ser negra, como é a Nossa Senhora de Aparecida no Brasil. Mas eu tenho a Nossa Senhora da Anunciação, a mesma Maria. Então, o nome disso é sincretismo. E essa é uma estratégia católica apostólica romana para se manter respeitada como elemento de consulta religiosa. Ela não está preocupada com a salvação, ela está preocupada com o poder terreno. Eu não quero saber quem você é ou como você vive, eu não quero saber como é a sua vida, contanto que você seja religioso. Você tome a hóstia, vá à missa, se confesse e toque a vida. O Evangelho de Cristo propõe uma outra coisa totalmente diferente dessa estrutura religiosa. Propõe conversão, sepultura do velho homem, uma nova vida em Cristo Jesus, um evangelho visceral, radical, que muda a minha conduta. Né? Eu sou aconselhado a abandonar os vícios porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Você não vê o católico dizendo assim, olha, não fuma, não bebe. Pelo contrário, você tem uma festa de quermesse, nego chapa o coco depois da missa. Está tudo certo, está tudo bem. E aí a gente olha isso com muita preocupação, porque o evangelho está sendo contemporizado. O que a igreja quer? Se ela exigir, a Igreja Católica Apostólica Romana, se ela exigir que todo mundo obedeça, todo mundo respeite esses parâmetros, eles vão virar crente. E a gente vai perder o poder, porque não, ninguém precisa abandonar o que está fazendo. Você sai da missa e vai para o motel, não tem problema nenhum, está tudo certo, contanto que você venha e se confesse depois. Quer dizer, isso é complicado. E é isso, eu estou dizendo a gravidade do que acontece com Constantino, porque quando eu transformo a igreja numa ferramenta política, e quando eu confundo religião com política e política com religião, eu trouxe para os limites da igreja de Cristo Jesus a impiedade. Eu trago os bispos homossexuais, eu trago ladrões, mercenários, viciados, e aconteceu isso com a história da igreja a partir de Constantino. E Constantino se torna bispo da igreja. Mas o que Constantino queria, na verdade, era a docilidade, a maleabilidade, a aceitabilidade às ordens dos cristãos. Eram ordeiros, disciplinados, obedientes e respeitosos, como é até hoje. Acredita em tudo, principalmente o povo desinstruído, o povo não orientado, o povo não ensinado na palavra de Deus. Aceita tudo, qualquer profecia, qualquer um põe mão na cabeça, todo mundo é pastor, todo mundo é missionário, tudo é igreja, e não é. O camarada abre lá a portinha da esquina, coloca lá a plaquinha, lá, igreja, e vai lá meia dúzia para botar a cabeça debaixo da mão do camarada. Quem é esse cara? Eu falei isso para um candidato a ministério recentemente. Ele não aceitou passar pelo seminário, não aceitou se sentar para aprender, aí foi num determinado lugar, recebeu, está sendo chamado de pastor aí na cidade. Eu enfrento isso há muitos anos e bato radicalmente contra isso. E esse cara foi lá, recebeu uma unção de pastor e volta para a igreja, todo mundo chamando de pastor, 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 pastor. Chamei esse cara para conversar e disse assim, Ramai, o que aconteceu, meu irmão? Conta essa história aí. Não, porque eu fui lá no Rancho dos Profetas, um lugar que tem lá em Garaçu do Tietê, e recebi uma unção, porque era uma promessa de Deus na minha vida. Então, bom, então tá, você está desligado do corpo de Cristo. Ele estava em processo de membresia, de solicitação de membresia, passando pelo período de experiência. Eu falei, não, irmão, seu processo está terminado aqui, você quebrou um paradigma, você foi orientado, sendo orientado e decidindo fazer o contrário, significa que você não quer andar junto, vai em paz. Agora eu vou te fazer alguns alertas. Você recebeu uma unção de pinga. E a unção é dada por imposição de mãos da igreja. Não é um homem
que não sabe quem você é, que não conhece a sua vida, que não sabe como você anda, e por um acaso esse rapaz é viciado em álcool, nenhum problema com o seu divórcio, contanto que ele tenha reconstituído a vida, ou, né, que ele consiga viver o celibato como opção. Ainda temos que discutir essa questão do divórcio dele, temos que discutir a questão do celibato, né? Uma série de detalhes que são fatores de complicação. Eu disse mais a ele, tomara que a unção que tu tenha recebido, né, além de ser uma unção de pinga, tomara que quem tenha colocado as mãos sobre a tua cabeça seja um homossexual, seja um pedófilo, seja um feiticeiro, porque aí você recebe esse tipo de autoridade, por ignorância, por desconhecimento do que ensina a palavra. Então, na Igreja Batista, a coisa é diferente. Eu, para me tornar um pastor batista, passo por formação teológica, passo pelo crivo da igreja, eu dou fruto diante da igreja até que a igreja diga, vai para o concílio, passo por uma banca de exame. A minha banca durou quase 4 horas de exame, 11 pastores examinando o que eu conhecia de Bíblia, de onde eu vinha, quais eram as minhas formações, a qualidade do meu ensinamento teológico. Eu fui arguido sobre todas as questões, são mais de 70 questões colocadas, questões da vida cotidiana, o que você pensa sobre tal coisa, questões dogmáticas, questões de costumes, questões doutrinárias, conhecimento da palavra de Deus, abalizamento teórico, né? Quem são as suas referências de estudo. Isso é muito sério, isso não é brincadeira. Em Constantino começa essa bagunça. Né? Em Constantino começa essa bagunça. Bom, então vamos lá, agora vamos avançar. Agora, efetivamente, a aula de hoje. E aí eu proponho para vocês, são 20 horas, se todo mundo puder, se não tiver nenhum problema, eu proponho para vocês que a gente estique mais um pouquinho, se todo mundo topar. Se tiver problema, fique na paz. Eu proponho para vocês, são 20 horas e 8 minutos, que a gente vá até 20h50, mais 42 minutos. Vocês aceitam? Tudo bem para todo mundo? Por mim está tudo bem, pastor. Irmã Thelma, tudo bem? Tudo bem para você, Dayara? Tudo bem, por mim tá tudo bem também. Ah, legal, Pri, legal. Tudo legal. bem, pastor. Legal. Rodrigo, tudo bem para você? Tudo sossegado? Para mim, tudo bem, pastor. Obrigado, meu irmão. Cris, também para você, tudo bem? Sim, tranquilo. Então, vamos lá. Bom, voltando um para trás. O que faz Lutero? Vamos lá. O que faz... desculpe. Deixa eu voltar aqui só um cadinho. O que faz Constantino? Aqui. O que faz Constantino? Apresenta-se como bispo da igreja, faz com que a religião vire uma religião estatal, só que aí o problema muda. Porque todos os cristãos legítimos e fiéis que não concordaram com Constantino foram perseguidos e mortos. Olha que cilada, terrível. A igreja está saindo de uma perseguição. Aparece o imperador e diz, não, a partir de agora eu sou cristão. Me converto ao cristianismo. Sou bispo da igreja de vocês. Ele queria base política para governar. Ele não era tonto. As histórias se repetem, gente. Prestem atenção no que está acontecendo na história do país hoje. Prestem atenção e sejam críticos. O povo cristão é maleável, é educado, é ordeiro, é um povo pacífico. O povo cristão não é um povo que sai por aí brigando, levantando cartaz, pegando em arma. O povo cristão não é assim. Aliás, nós dizemos sempre, não é Deus que está no governo. Essa é a vontade de Deus. A gente aceita. Vamos orar. Né? E aí o cara vê isso, o Constantino vê isso. Bom, então vamos lá. Temos um problema. Quem não concorda com as suas práticas doutrinárias, com as suas inovações, com as suas loucuras, começa a ser perseguido e morto. Bom, aí, aqui o couro come. Essas pessoas que escaparam da morte, mas saíram dessa igreja-estado, que vira a Igreja Católica Apostólica Romana, essa é a igreja-estado, essa é a origem da Igreja Católica Apostólica Romana em Constantino, né? Católica universal, apostólica, porque evoca-se o Evangelho dos Apóstolos, romana, porque é a igreja identitária a partir da cidade de Roma, e aí eles buscam a precedência de Jerusalém. Bom,
Só que a nossa precedência seria, então, Israel, Jerusalém, não Jerusalém, Roma, né? Porque Roma é cidade-estado. Jerusalém, Israel, país vassalo, na época que o Império Romano estabeleceu sua hegemonia de poder, que perdura até 476, com a queda de Constantinopla, a cidade que Constantino erigiu para perpetuar o seu nome sobre a terra, né? Hoje, Constantinopla recebe o nome de Turquia, que faz fronteira com a Europa. Bom, vamos lá. Com o surgimento da Reforma Protestante, em 1517, deflagra-se a volta aos valores abandonados da doutrina bíblica pelos cristãos. Então, quem não morreu, resistiu e se multiplicou, criou núcleos de perpetuação da doutrina bíblica, não permitindo que a verdadeira fé fosse apagada. As 95 teses de Lutero retira, é bom que vocês leiam, eu vou baixar esse material para vocês, aliás, eu vou anotar aqui já para eu não esquecer, as 95 teses de Lutero, eu vou marcar em Dayara, tá, Dayara? Que aí eu não esqueço, tá? As 95 teses quais são, vou mandar esse arquivo. Tudo bem, pastor. Isso não é tarefa para você não, tá, Dayara? Oi? Não cortou a ligação. Cortou o que você falou. Não é tarefinha para você não, fique em paz, tá? Ah, tá bom. Ele afixa as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg e, a partir daí, ele permite que muitos grupos dissidentes intensifiquem suas pregações. Aí é que entra com o começo da história dos batistas no mundo. Eu disse na aula passada que em torno de 1200, do ano de 1200, esse grupo que permanece lá dos anos 300, né, do século IV, anos 300, a 1200, por 900 anos, até o século XIII, do século IV ao século XIII. Esses caras que permanecem fiéis, eles aprendem com Cláudio de Turim, Henrique de Lausanne, Pedro Vado, John Wycliffe, John Hus, essa galera toda que vocês estão vendo aí. Esses caras vão se sucedendo, perseguidos, a igreja mandando ver mesmo, mandando ver. Veja a Inquisição, Tribunal da Santa Inquisição, Tribunal do Santo Ofício, vejam lá como é que funciona. Eles exerciam a igreja, e aí quando ela se associa aos reis europeus, a Igreja Católica Romana e os reis monitoravam tudo, a música que era cantada, a poesia dos trovadores, dos jograis, dos menestréis, as letras dos poemas, das poesias, dos romances, dos contos. Havia um órgão dentro da igreja e depois a serviço dos reis, chamado mesa censória. A mesa censória era responsável por analisar tudo o que seria publicado, não prensado. Prelo é uma coisa, tornar público outra. Eu posso tornar público alguma coisa através de uma peça de Gil Vicente, eu posso tornar público alguma coisa através de uma canção, de uma manifestação cultural. Muito antes dos textos serem escritos, eles eram cantados, recitados nas praças, nas tabernas, ou nas tavernas, nas vilas, e a igreja monitorava isso, e em cima desses caras. Vejam lá o Teatro Mambembe, como surge, vejam lá os menestréis, o trabalho dos saltimbancos, o trabalho dos menestréis e tal. Os saltimbandos, eles são identificados como trumpes de perpetuação cultural. E a igreja e os reis queriam morrer. Quem estudou, a galera aí que passou pelo 2º grau, você vai ver lá as canções do medievo, canção de amor, canção de amigo, as canções de amor, as canções de amigo, as canções de maldizer. Tudo isso era usado para protestar contra a igreja e contra os reis. Por que os
por que Michelangelo, por exemplo, pinta nos afrescos da Capela Sistina os anjos gordinhos e rechonchudos? Não tem anjo faminto nem magrelo. É tudo bonito, de olho azul, cabelo loiro, e esse virou estereótipo do anjo. Quer dizer, o anjo para o africano, então, não existe. Para o índio não existe, para o mameluco não existe, para o negro não existe. Percebem? Então a igreja foi antropofagicamente deglutindo culturas, gerando uma cultura padrão, gerando uma cultura base. E a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja-Estado, para sobreviver, vendeu a alma até associou-se a quem estava no poder, para se locupletar do poder. É o menor Estado do mundo, é um país. O Vaticano é uma nação. Por isso que o Papa recebe honras de Estado quando chega numa nação qualquer. Seus cardeais são ministros. Os caras têm um banco do Vaticano. Os caras têm uma estrutura gigante. Né? Essa é a Igreja-Estado. Pouco se questiona, a não ser nas religiões históricas e no protestantismo, pouco se põe sobre esse negócio, mas é um grande negócio da fé. E aí hoje a gente vê aí o Valdomiro Santiago, a gente vê aí o Bispo Macedo, a gente vê aí o R.R. Soares, a gente vê agora o Duque, e vê essa galera maluca, doida da vida. Eles aprenderam como vender indulgência com a Igreja Católica. Aprenderam como vender pé de cera, vender muleta, vender mão de cera. Você chega em Aparecida do Norte, que você compra qualquer objeto que você quiser e coloca como símbolo, é comprado, assim como as velas, e coloca como símbolo do seu sinal recebido, do seu milagre recebido. Na mesa da comunhão, eu falei sobre isso na aula passada, está lá uma homenagem ao Deus Ra, ao Deus Sol, o ostensório. Eu posso falar sobre isso no outro seminário, uma outra... A Sagrada Família, quando você vê Maria, José e Jesus, é uma réplica de uma família conhecidíssima na história das civilizações, na história da antropologia, né? Ou na retratação histórica à luz da antropologia, que é Semirâmide, Nimrod e o pai de Nimrod, na tentativa da divinização de Nimrod. Esse mesmo formato depois aparece entre os babilônicos, depois aparece entre os caldeus, depois aparece entre os egípcios. Tanto é que Faraó, ou filho do Sol, ou filho do deus Ra, é filho dos deuses. E a gente vai vivendo esse sincretismo religioso. Por que a venda da hipótese da Sagrada Família? Se Jesus não teve somente... se Maria não teve somente Jesus como filho, por que não os outros irmãos de Jesus aparecerem na Sagrada Família? É pela tentativa de similaridade aos deuses pagãos, para que a igreja estabelecesse os conceitos sincréticos e fosse aceita por egípcios, por babilônicos, por persas, por assírios. Isso continua até hoje. Você chega na Bahia, você tem uma igreja na Bahia que é uma igreja sincrética. Essa igreja, ela é uma... Você olha, né? Você olha na porta da igreja, ela é uma igreja como todas as outras, né? Mas quando você entra nessa igreja, eu mando esse material para vocês, você vai, por exemplo, na igreja do Rosário dos Pretos, todas as entidades do candomblé estão lá. Né? Na própria Arquidiocese de São Salvador, na Bahia, nós temos a aceitação. Nós temos a aceitação. Eu vou mandar esses arquivos para vocês. Deixa eu mandar aqui para a Dayara também. Sincretismo religioso católico dos dias de hoje. Vou mandar para vocês. Eu tenho os arquivos aqui. Sincretismo católico hoje. O cara diz assim, não, para vocês é Ogum, para nós é São Jorge,
Para vocês é Inhaçã, para nós é Santa Bárbara. As mesmas pessoas. Né? E a Igreja Católica continua fazendo isso. O ecumenismo, por exemplo, é uma ferramenta segmentada do mesmo modo como são as pastorais de base. Pastorais de base. Eu vou contar uma experiência para vocês. Talvez vocês não saibam disso, vão saber agora. Não sei se isso mudou, mas até bem pouco tempo, só ministrava a doentes na Unesp de Botucatu quem passasse pela Dona Satico. A Dona Satico é a representante da eclesial, isso tem um nome, da capelania, junto à Unesp. Inclusive os pastores têm que passar pela Satico, e aceitam isso, para obter a autorização para ministrar dentro da Unesp. É um controle da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, o sincretismo, assim como o ecumenismo, são ferramentas terríveis. Leiam, por favor, sobre o Conselho Mundial de Igrejas. Vou colocar aqui ecumenismo, eu vou colocar Conselho Mundial de Igrejas. Conselho Mundial de Igrejas. É por isso que a Igreja Batista não senta com essa galera. É por essa razão. Pessoal, eu vou mandar arquivos para vocês também sobre os anabatistas, para vocês aprofundarem. Eu vou dizer quem são os anabatistas, já. Os anabatistas. Depois, meu celular apagou, mas beleza. Os anabatistas que sustentavam muitas doutrinas que os batistas depois emprestariam, esposariam. Bom, Anabatista rebatizadores, memorizem isso. Qual é o grande problema? Depois, mais para frente, nós vamos discutir calvinismo, luteranismo, Lutero, as 95 teses. Depois, Calvino, depois, arminianismo, a partir do bispo Armínio. Tá? Mas guardem isso. Lutero ou Calvino, né? Então, Calvino, Lutero, Armínio. Tá bom? Nós vamos discutir isso aí depois com calma. A Igreja Católica passou a batizar crianças. A origem do dogma que eles estabelecem como doutrina do batismo das crianças era, eu vou sintetizar, a origem era o risco de uma criança não batizada tornar-se indigna do céu. Se ela morresse pagã. Mas por que isso? Porque a igreja na Europa está cristianizando os pagãos. Então, qual é o rito de passagem definitivo na Europa da Alta Idade Média? A Alta Idade Média até 1200, de 476 a 1200, Baixa Idade Média de 1201 a 1500. Qual é o grande artifício da igreja? Bom, ela está trabalhando com germanos, suevos, helanos, ela está trabalhando com francos, burgúndios, ela está trabalhando com, enfim, né, com anglo-saxônicos, e aí ela está trabalhando com os bretões, ela está trabalhando com bárbaros, essa é a essência. E entenda-se por barbarismo, não a prática da barbárie. Aliás, propositadamente, todo crime violento é chamado de barbárie desde a época do Alto Medievo, desde antes de 1200, porque atribuía-se aos não cristãos o barbarismo. Daí barbárie. Até hoje, você é um bárbaro, ou pratica a barbárie, ou age como um bárbaro, como alguém não cristianizado. O que a igreja fazia? A gente batiza as crianças, fica sabendo de cara desde cedo quem concorda com a gente, quem não concorda, não dá para se esconder, até porque as crianças, dentro das religiões da parte alta da Península Ibérica, principalmente, as crianças
tinham todo um vínculo com o culto e com a adoração e com o aspecto servil dentro das suas perspectivas de crenças dos bárbaros, vamos tratá-los assim, né? Então, uma criança convertida a uma fé que não a sua, a uma religião que não a sua, significava uma violência absurda. A igreja se apropria disso e diz, legal, então vamos batizar as crianças. A igreja, com isso, também queria zerar uma geração e dar início a uma geração cristianizada. Ah, você aceita Cristo? Então seja batizado. Ah, legal. Ah, mas o seu filho também. Mas por que eu te convenço? De que maneira eu te convenço? Bom, primeiro, por quê? Eu te convenço porque se você entrega o teu filho, você entrega tudo que tem. Ok? Segundo, se eu boto na tua cabeça que se teu filho morrer pagão, ou no paganismo porque está fora da igreja, e o rito de entrada na igreja é o batismo, se o teu filho morrer no paganismo, ele está morto, ele vai para o inferno, ele não tem a vida eterna. O que os pais faziam? Batizavam a criança para que ela, se morresse, tivesse acesso ao céu. Isso é dogma da igreja, isso não está escrito em lugar nenhum. Jesus foi levado aos 12 anos para ser batizado. Não tem batismo de crianças no Novo Testamento. Não tem um caso sequer. Aliás, na verdade, Jesus, desculpem, ele foi levado... primeiro ele foi apresentado aos 7 dias, conforme a lei judaica. Aos 12 anos é encontrado no templo, durante uma festa, se perde, fica por lá, uma festa da Páscoa, bem provavelmente durante os sacrifícios, ele se perde e é encontrado ministrando a palavra do reino de seu pai aos doutores da lei, aos sacerdotes, ao sumo sacerdote, o cara está ali, aos escribas, aos fariseus de carteirinha. Mas Jesus só é batizado aos 33 anos. Ele só é batizado lá no final da sua vida. Quer dizer, batismo não salva. Batismo não é para salvação. Batismo é um rito de passagem. Como o batismo nas águas deve ser entendido? E por isso criança não pode ser batizada. Eu tenho consciência de pecado, justiça e juízo. O batismo, então, é o símbolo da sepultura da minha vida passada. Eu estou nascendo de novo para Cristo. As minhas regras agora são outra. Eu tenho 4 grandes blocos de conhecimento constitutivos do caráter da igreja, da personalidade da igreja, habilidades e competências, habilidades naturais e competências. Eu tenho dons ministeriais, eu tenho dons espirituais e fruto do Espírito. Eu tenho que conhecer esse negócio aí, como é que funciona. Pastor, Oi? tá travando bastante aqui pra mim. Será que é só pra mim mesmo? Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Normalmente. Estou ouvindo Então com tá. clareza. Legal. Ó, bem tranquilo, Eu vou tá? sair e entrar de novo, então, pastor. Tá, mas viu, não se estresse, porque toda aula fica gravada, fique tranquila. Para você ter uma melhor experiência, faça isso, mas fica tranquila, tá, Dayara? Fique à vontade. Tá bom. Então, queridos, olha como é que a manipulação vai acontecendo. Agora, que consciência de pecado tem uma criança? Que pecado tem uma criança para sepultar? Ao pecado original. Meu irmão, o pecado original é perdoado pelo sangue de Jesus. Você não precisa passar pelas águas do batismo, não é para perdão de pecados. Você não vai tomar um banho para deixar a tua vida toda para trás. Isso que faz é a palavra. Já estás limpos pela palavra que vos tenho falado. Conhecereis a verdade vos libertará. O batismo, ele é simplesmente para quem vê, não é nem para você, é para quem assiste. Saber que você faz parte de um outro povo. Você agora, diante da sua congregação, diante da sua família, diante da sua comunidade, diante da sua cidade, você está dizendo, eu creio em Jesus e sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu abro mão dos dogmas, eu abro mão dos conceitos, eu abro mão dos costumes, eu abro mão de princípios da minha cultura e eu agora vou louvar ao Senhor Jesus, vou viver para Ele enquanto vida tiver. Isso é o batismo. Se batismo fosse para perdão de pecados, eu teria que ser batizado todo dia, porque todo dia eu tenho um pecado para ser perdoado. Batismo não apaga pecado. O que apaga pecado é o sangue de Jesus Cristo.
Batismo não zera a nossa vida. O que zera a nossa vida é a conversão. É o novo homem que nasce. Agora, eu ligo o novo nascimento a esse ressurgimento simbólico das águas batismais, porque eu uso o batismo como símbolo de sepultura da vida passada. Só. Outra coisa, a gente está fazendo um curso aqui, né? Isso não existe no Novo Testamento. Jesus e os seus discípulos não fazem um curso de batismo para passar pelas águas, muito pelo contrário. A pergunta de Paulo é: vocês já foram batizados quando creram? Não, não fomos. Então vem cá, tem água, batiza. É isso, né? Creu, irmão, zerou o placar, começou de novo. É claro que hoje a gente toma maiores cuidados, porque um pequeno número de igrejas se preocupa em ensinar a palavra, em ministrar a palavra. E você observa, por exemplo, entra e sai nas igrejas neopentecostais, né? Eu disse isso ainda há pouco, todo mundo é pastor, todo mundo é obreiro, todo mundo é líder, todo mundo tem uma palavra para pregar, e é um tal de profecia. Profecia não é para casa, comida e roupa lavada. Deus fala, mas Deus fala através da sua palavra, principalmente através da sua palavra. Deus pode falar profeticamente? Pode, e para você ter certeza que Deus falou, aguarde o cumprimento. Existem 3 origens para a profecia: Deus, Satanás e carne. Como é que você vai ouvir profecia sem ter espírito de discernimento? Pode ser enganado e passado para trás. Quantos casamentos desfeitos por causa de profecia? Quanta gente casou com bucha por causa de profecia? Quanta gente vendeu casa, comprou casa e se rebentou na vida, largou emprego, foi para emprego, mudou de país? Quanta gente por causa de profecia? Profecia não é para isso. A palavra profética tem o objetivo de exortar, consolar e edificar. Ponto. Ah, então eu não creio que o Senhor pode falar sobre o carro que eu vou comprar. Cara, o evangelho do reino não está preocupado com o carro que você vai comprar. Eu não vejo uma profecia dada a Paulo dizendo assim: olha, meu servo, eis que eu te dou um jumento zerinho em folha. Recebe aí o camelo que desce do céu. Não tem essa palhaçada, essa papagaiada. É que nós, os ocidentais, somos mais preocupados com o ter do que com o ser. Nenhum problema em ter uma vida confortável, trabalhe para isso, sabendo que Deus pode dar ou não. Tem competência? Quem tem competência se estabelece, vai para cima. Mas nem sempre quem se estabelece é quem tem competência. Quer dizer, se carro for símbolo de prosperidade, os grandes ladrões, então, são prósperos. Os políticos corruptos são prósperos. Eu não posso trocar o evangelho de Jesus pelo que o ferrugem consome, pelo que o ladrão rouba, pelo que fica. A gente tem que deixar de ser mesquinho espiritualmente. Eu nunca vi, pode ser que tenha, mas eu nunca vi uma igreja fazendo campanha por amor, campanha dos 7 mergulhos de Naamã pela fidelidade, para abandonar o adultério, a fornicação, a prostituição quando há comércio do sexo, a idolatria, a feitiçaria. Nunca vi ninguém fazendo a campanha das 7 voltas em torno das muralhas de Jericó para deixar de ser fofoqueiro, para deixar de ser maligno, contendedor, invejoso, diabólico, ferino, iracundo, miserável. Quer dizer, esse evangelho que está sendo ensinado por aí para produzir riqueza, mentira, isso não é evangelho. Esse chamado evangelho da prosperidade tem produzido prosperidade para os ladrões, para os vendilhões do templo. Essa cambada que está aí, como estava o Valdomiro há poucos dias atrás, correndo para pagar o que devia antes que o sigilo das suas contas fosse aprovado. Já estava aprovado, já tinha uma sentença da juíza. Para não deixarem ver o quanto tinha guardado. Pastorado não é profissão. Não sou contra o pastor receber salário, não. Eu não recebo. Porque a igreja não pode. Eu abri mão da minha ajuda de custo. Porque a igreja não pode. Pelo contrário, eu invisto na igreja o tanto que posso. A minha vida está nisso. Hoje, uma irmã muito assustada. A irmã ligou para nós agora no começo da tarde, disse assim: pastor, preocupados com algumas contas que precisavam ser pagas essa semana, então pagou todas as contas e tal, disse assim: pastor, e o que não chega para mim é o celular da igreja. Eu disse: mas que celular da igreja? Não, pastor, o celular da igreja. Não, mas a igreja não tem celular.
Tem um celular que foi doado por um casal que conta com cartão e é pré-pago e tal. Não, mas o celular que o senhor usa? Eu falei, não, o celular que eu uso é meu, eu pago. Eu tenho um pós-pago, eu pago a minha conta. E a irmã ficou muda, falou assim, mas eu nunca imaginei. Sabe? Então, assim, eu não sou contra, irmãos. Eu não sou contra. Mas igreja, pastorado, igreja não é fonte de renda para ninguém. Pastorado não é fonte de recurso para ninguém. Quer ganhar dinheiro? Vai trabalhar. Levanta cedo, dorme tarde, vai estudar, tome vergonha na cara. Eu falo isso direto para os obreiros da igreja. Isso aqui não é fonte de renda para ninguém. O dinheiro que entra aqui é para socorrer, sabe, quem precisa. É por isso que no curso de batismo, a gente orienta os irmãos a serem ofertantes fiéis, a serem dizimistas. A gente vai falar disso lá na frente, mas uma das partes mais complexas que tem de ser convertido é o nosso bolso. E eu tenho ensinado isso para os irmãos, ensino isso para todo mundo, há muitos anos. Quem não tem compromisso financeiro com a instituição da qual faz parte, não está ali, o coração não está inteiro. Porque o dinheiro é um bem difícil de você abrir mão dele. Difícil você abrir mão, difícil você dividir. Né? Aqui em casa a gente tem um combinado. Né? Há muitos anos atrás, eu parei o carro na porta da minha casa, a gente estava chegando de viagem. Meu filho tinha cerca de 6 anos, a minha filha tinha 13. Parei no carro com eles assim, olha, o que nós temos é suficiente para pagar a nossa conta de água e a nossa conta de luz. Mas se nós pagarmos a nossa conta de água e a nossa conta de luz, provavelmente a casa do Senhor precisa. Então vamos olhar como é que está a conta de água e de luz da igreja. E se a conta de água e de luz da igreja estiver sem pagar, nós estamos voltando de viagem, nós não vamos pagar a nossa, nós vamos pagar a da igreja. A Celeste disse, eu concordo. Perguntei a opinião da Jéssica, a Jéssica disse, eu concordo. Pedi a opinião do Jonathan, o Jonathan disse, eu concordo. Eu disse assim, mesmo que, por falta de pagamento, a nossa seja desligada, a da casa do Senhor não pode ser. Ah, mas na casa do Senhor tem tanta gente, alguém poderia dizer, não importa, eu sou pastor da igreja, eu tenho responsabilidade com a igreja. Se ninguém mais tem, eu tenho. Se ninguém mais está preocupado, se a luz está paga, se a água está paga, se tem combustível para rodar, se tem alimento na casa, se tem material de limpeza, se tem papel higiênico, eu estou preocupado. E dito e feito, todo mundo concordou. Não entramos em casa, fomos na caixa de correio da igreja, dito e feito, os irmãos não tinham pago a conta de água e a conta de luz. Fui numa loja que tinha, na descida da Major Mateus, que era do Newton Fioravante, da Biodrogas, paguei a conta de água e de luz da igreja. Abrimos a igreja e fizemos o culto. No dia seguinte, chegaram para cortar minha luz. Não tem problema não, eu fico à luz de velas, mas a casa do Senhor estava honrada. E quando a nossa luz foi desligada, juntei a minha família na sala e disse assim, vamos agradecer a Deus, porque Deus é o Senhor da nossa vida. E nós estamos investindo na casa dele. A casa de Deus vem em primeiro lugar, depois a nossa. Vocês concordam? Concordamos. E assim foi. E não pode ser diferente. Eu me lembro uma ocasião em que um casal levava resto de sacolão na minha casa como oferta. Eu poderia murmurar, blasfemar, contender, mas se Deus está permitindo que isso aconteça comigo, eu faço minhas palavras de Davi. Vai um maluco gritando, xingando Davi no meio do povo e jogando pedra nele. E os soldados de Davi queriam matar esse cara. Davi disse assim, não, se Deus permitiu que ele faça assim, não estenda a tua mão, o Senhor o permitiu. E eu me lembro que uma ocasião... são muitas histórias, irmãos. Muitas histórias. Eu não ensino para vocês aquilo que eu não vivo. Né? Mas eu vou voltar já à questão do batismo. Né? Mas eu me lembro que nessa ocasião, os restos de sacolão chegavam na minha casa. Eu poderia dizer assim, caramba, eu tive a Fried Chicken, eu tive o Oliveto Grill, tinha a Brasitec, não tinha dinheiro sobrando, mas nunca faltou dinheiro para comer. Nunca faltou. 17 funcionários na loja de Niterói,
7, 8 funcionários na loja da Avenida Brasil. No barracão, cheguei a trabalhar sozinho, cheguei a trabalhar com 60. A gente tem que aprender a ter e a não ter, a glorificar a Deus com pouco e com muito, mas a honrar a Igreja de Jesus Cristo. Isso é muito sério. O amor que você demonstra pela igreja é o amor que você demonstra pelo Senhor. E quando eu digo igreja, eu não estou falando sobre o prédio, não. Eu estou falando sobre tudo aquilo que torna-se transversal ao espaço. Tem o CNPJ? Claro que tem um CNPJ, mas tem uma estrutura dogmática e doutrinária. Claro, a igreja com caixa alta. Mas como separar uma coisa de outra? Como é que eu cuido da minha casa? Cuidando da minha família. Como é que eu cuido da minha família? Cuidando da minha casa. Eu sempre disse isso na minha casa. Por que eu mantenho a minha casa absolutamente em ordem, mesmo quando eu não posso? E faço tudo. Porque eu estou adorando a Deus, cuidando daquilo que Deus me deu. A igreja, estou mantendo aquilo que Deus entregou em minhas mãos. Aí eu gosto de Davi. Davi, quando vai na eira de Araúna, no terreno de Araúna, e Araúna sabe disso, corre lá e diz assim, o que o rei quer? Não, eu vim para adorar a Deus. Toma o terreno. Está aqui o boi, está aqui a lenha. Assim, não. Ofereceria eu ao Senhor alguma coisa que não me custasse nada? Não. Então o dinheiro é um obstáculo muito importante a ser vencido. Não é para você dar tudo o que tem e ficar sem nada, mas você ter compromisso e estabelecer uma ordem de prioridades, sabendo que a Igreja de Jesus Cristo desempenha um papel muito importante no contexto espiritual. Lá, quem somos nós, como fazemos as coisas, por que fazemos, da onde a gente está saindo, para onde a gente está indo, né? Quando você olha a nossa igreja, uma irmã visitou a igreja antes de ontem, a gente estava lá terminando o estúdio, e a irmã sentada, ela ficou muito emocionada, ela falou assim, o que essa igreja cresceu nesse 1 ano de pandemia. Mas, irmãos, teve irmãos doando as cadeiras e abrindo mão do próprio dinheiro. Teve irmão doando ar-condicionado e abrindo mão do próprio recurso. Teve irmão doando microfone, doando mesa de som, doando móveis para o gabinete pastoral. O outro lá manda lá R$8.000 lá do Piauí. Nunca tinha visto esse homem, fui conhecer depois. Para honrar a igreja aqui, porque eu atendi o pessoal na cozinha, porque eu nunca tive sala pastoral. Então, pertencer a uma igreja, e pertencer a uma igreja histórica, é muito bom, mas sem dúvida nenhuma, tem as suas responsabilidades, tem as suas implicações. A começar lá, então, voltando um pouquinho para a gente terminar a aula de hoje, sobre a questão do batismo. Então, batismo de crianças para a Igreja Católica, retornando, era, então, uma ferramenta de manipulação de toda a família, de toda uma história. De toda uma história. E assim, você faz você passa pelo batismo, depois você faz a crisma, primeira comunhão. E aí, o que a Igreja Católica faz? Quem já tentou casar na Igreja Católica sabe. Ah, você foi crismado? Não. Você foi batizado? Não. Você fez a primeira comunhão? Ah, não. Então, você tem que fazer. Eu não faço o seu casamento. Ninguém faz. A Igreja Católica, nem o padre faz. Para obrigar o cara a ter um compromisso com a estrutura, mesmo humana, terrena, temporal, mas ter um compromisso com essa estrutura, para então a Igreja lhe abençoar por um casamento que, inclusive, é pago. Por uma missa que você vai rezar por alguém que morreu lá, que também é paga. Não tem nada de graça, não. Vamos lá. Após a reforma religiosa na Inglaterra, quando foi estabelecida a Igreja Anglicana, então a gente precisa conhecer um pouquinho da Igreja Anglicana, surgiu um movimento denominado puritano. Então a gente vai conversar sobre duas coisas na próxima aula. O anglicanismo e o puritanismo. Eu vou mandar esse material para vocês. Anglicanismo e puritanismo. Entre tais puritanos, havia alguns grupos que defendiam um sistema eclesiástico congregacional, o batismo voluntário e a separação da igreja e Estado por influência dos anabatistas. Isso aqui é o que nos interessa. Isso aqui é o ovo de Colombo na história das igrejas. Primeiro, sistema eclesiástico congregacional. A Igreja Batista é congregacional. Não tem dono de igreja. As igrejas neopentecostais, a grande maioria delas,
CNPJ está no nome de uma pessoa, de uma família. A igreja é propriedade dessa família. Ou de um grupo que governa aquela igreja. Igreja Batista, não. O nome está lá, Igreja Batista Central de Botucatu, ponto. Como a igreja define os seus destinos, estatuto e regimento? Através da assembleia. 3 tipos de assembleias existem, vocês vão ver isso mais para frente. Assembleia ordinária, assembleia extraordinária e assembleia solene. Das assembleias ordinárias, a gente decide quanto se gasta, o que se compra, o que se compra, por que se compra, como se compra e como se paga. A igreja tem margem prudencial, fundo de reserva, pelo menos no documento está escrito, né? Fundo de reserva, caixa de socorro. E a maioria das pessoas não sabem disso. Se você chegar na igreja, e vários irmãos essa semana colocaram alimentos à disposição. Se você chegar na Igreja Batista Central, eu não sei com o atendimento que foi feito de ontem para hoje, mas se você chegar na Igreja Batista Central hoje, tem uma mesa lotada de alimentos lá do começo ao fim. E eu já disse aos irmãos que fazem parte da equipe de gestão da despensa, se for decretado o lockdown de 15 dias, nós vamos fazer um estoque de cestas básicas ou dos itens das cestas básicas para socorrer os irmãos em Cristo Jesus. Arroz, feijão, macarrão, massa de tomate, leite das crianças, açúcar, café, bolacha. Vamos ter. Nem que seja na base de ovo e salsicha, mas ninguém vai passar fome na igreja. Então, irmãos, não dá também para a gente ser a igreja do eu sozinho. Eu sozinho não sou igreja, sou membro do corpo de Cristo. E se eu estou fora, membro amputado. Se você encontrar uma mão dando bom dia para você na rua sozinha, corra dela. É o mãozinha da família Adams. Se você encontrar um pé correndo na sua direção, corre que é capeta. E assim crente desigrejado. Não, porque eu sou igreja e os pastores estão ensinando isso. E muita gente ensinando isso. Não, não é verdade. O modelo de igreja é o modelo do corpo. A cabeça, né? Tá lá. O cabeça é Cristo. Então nós não temos igreja sem corpo. Não existe igreja sem corpo. Né? Um é mão, outro é pé, outro é braço, outro é rim, outro é fígado. Paulo vai dizer, Paulo usa até uma linguagem educada. Paulo diz assim, tem muita gente que quer ser os membros mais ilustres, os membros mais nobres, mas ai dos membros mais nobres se não forem os membros desonrosos. E aí eu faço uma brincadeira com vocês, é uma brincadeirinha, né? Do que adiantam os grandes olhos verdes, os lindos olhos azuis, se o intestino resolver não funcionar? Já parou para pensar? Do que adianta os lindos cabelos sedosos, pretos ou loiros, se por um exemplo, né, apenas como ilustração, o fígado não estiver bem? Não tem essa, não tem honra para uns e desonra para outros membros. E no corpo de Cristo nós estamos ocupando uma posição horizontal e não de hierarquia. Não é o sistema piramidal, medieval, do manso servil, manso comunal e manso senhorial, que 98% da população estava na base e 2% no topo da pirâmide. Clero, igreja e nobreza, não tem essa. General, aí do general para baixo, coronel, major, aí capitão, não tem essa. Nós desempenhamos funções distintas no corpo, mas todos nós horizontalmente somos membros do mesmo corpo. É por isso que na igreja a gente não tem essa de ninguém mandando em ninguém. O pastor manda no presbítero, que manda no diácono, que manda no auxiliar de trabalho, que dá chute no gato. Não existe isso. Né? E o poder de decisão está dentro disso aqui. Né? Um sistema eclesiástico congregacional. É a igreja que decide. É a assembleia. Maioria simples, maioria absoluta, já era, irmão. Voto vencido, respeito dado. Voto ganho, respeito estabelecido. Ponto final. É assim que funciona.
né? Bom, separação da igreja e Estado, nós não podemos concordar com essa mistura, é por isso que vocês não veem, eu não permito que candidato a prefeito, que ninguém faça uso do púlpito da igreja fazendo campanha política. Pode vir alguém, não tem direito à palavra. Vai se sentar lá, eu apresento, honra quem honra, ou o candidato fulano de tal está aqui, não vem para cá fazer uso da palavra dentro de igreja, não. Né? Então, respeite o ambiente da igreja. Tanto é que em 8 anos, quem está comigo aí há 8 anos nunca viu um político de plantão subir no púlpito da igreja para ministrar alguma coisa, para falar alguma coisa aí. Eu não permito. Né? E o dia que um vier, todos vão ter que vir. O dia que um falar, todos vão ter que falar. É simples assim. Né? Então, vamos lá, vamos em frente. Então, o regime congregacional, o batismo voluntário e a separação da igreja e Estado. O batismo de crianças é compulsório, não se esqueçam disso. E o batismo, mesmo do adulto para a igreja católica, também é compulsório. Tá? E aí a gente discute o batismo voluntário e não compulsório. Não pode ser obrigatório. Ah, o camarada é obrigado a passar pelo batismo? Não. Agora, no Estatuto e no Regimento está escrito que para você se tornar membro da igreja local, você precisa passar pelas águas. Mas eu não pertenço à igreja universal? Pertenço. A igreja sobrenatural, composta por crentes que já morreram, estão vivos e ainda por aqueles que ainda virão, se Jesus Cristo não voltar até lá, eu pertenço. O ladrão da cruz, por exemplo, não passou pelas águas, mas pertencia à igreja. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ponto final. Né? Mas nós temos lá o ditame. O camarada, para pertencer a uma igreja local, uma igreja batista local, tem que passar pelas águas. Ou já ter sido batizado em outro lugar. Né? Depois a gente vai conversar sobre os tipos de batismo. Nós temos o batismo por aspersão e o batismo por imersão. Os presbiterianos batizam como os católicos por aspersão. Os presbiterianos tradicionais. Né? Os batistas batizam por imersão. Ah, foi batizado por aspersão, precisa ser batizado de novo. Para mim, não. Sentiu-se batizado? É um símbolo, ponto final. Não interessa se é um pingo d'água na cabeça ou se mergulhou. Vai ter muitos pastores que vão dizer, não, tem que ser em água corrente. Porque Jesus foi batizado no Rio Jordão. Tá, eu pego o princípio de uma vivência e estabeleço essa vivência como modelo. Então, Jesus usava barba, todo mundo vai usar. Andava de camisolão, todo mundo vai andar. Andava de sandália, onde ia, todo mundo vai andar. Não é assim. Comia pão asmo, carne assada no fogo, ervas amargas e tomava vinho. Esse não é o meu cardápio, não é a minha dieta. Então, a gente tem que ter cuidado com esse distanciamento cultural, a perspectiva histórica, geográfica, a perspectiva social, política, econômica, religiosa, todas as outras perspectivas que devem fazer parte de uma leitura para que ela seja uma leitura efetivamente madura e equilibrada. Pessoal, estou terminando já. Não se esqueçam disso. Quais são os 3 elementos puritanos seguidos pelos batistas? Governo congregacional, batismo voluntário, separação de igreja e Estado. Ok? Entre essas congregações separatistas, destacavam-se as congregações que mais tarde tornaram-se conhecidas como as igrejas batistas, pela prática do batismo voluntário. Tá bom? E aí, leiam sobre como a história se desenvolve, né? Enfim, você pode pegar a história dos separatistas, você pode pegar a história dos puritanos, mas os separatistas, eles acabam separatistas por causa de separação, e vivendo uma distinção muito curiosa, voltando à prática da doutrina bíblica e debaixo desses 3 elementos: governo congregacional, batismo voluntário e separação entre igreja e Estado. Bom, em 1608, aí a gente termina, um grupo de refugiados ingleses que foi para a Holanda em busca da liberdade religiosa, dá origem à chamada a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista, que foi organizada em Amsterdã.
né? No ano de 1609. Repetindo, nós vamos ver iniciativas depois do ano 300, da galera que fica fiel e não concorda com Constantino, em torno de 1217, uma galera que já se organizava em torno da observância ou observação aos ditames doutrinários, né? E não de costumes de uma teologia católica apostólica romana. E aí, em 1608, com a ênfase da resistência anabatista e do movimento puritano e separatista, surge a primeira igreja batista em Amsterdã. Tá bom? Eu vou parar aqui, vou só virar o próximo para você saber. Ó, foi o batismo por imersão, né? Todos foram rebatizados, inclusive quem já tinha sido batizado, porque daí o nome Batista, né? Aqueles batizados voltando, batizados por vontade própria, né? Voltando, cadê? Batizados por vontade própria. Cadê? Tá lá, batismo voluntário, tá? Essa primeira igreja organizada pega as doutrinas do Novo Testamento e aí pega o batismo por imersão. E aí, por que não era aceito o batismo por aspersão? Porque esse era o batismo da Igreja Católica Apostólica Romana. E aí tem a necessidade, a obrigatoriedade da profissão de fé. O cara tem que proclamar com a sua própria boca que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Coisas que as crianças não podem fazer, né? Nem os não conversos podem fazer. O cara tem que fazer a sua profissão de fé. Ok? É isso. Depois essa igreja se reúne aos menonitas, depois a gente vai discutir isso aí. Aí em 1720 surge novamente como Igreja Batista Independente e fica até hoje. Pessoal, vamos terminar agora. Corri pra caramba para poder dar a palhinha para a Pri e para o Rodrigo, mas prometo a vocês que deixo a próxima aula gravada hoje ainda, tá bom? Ainda hoje, ou mais tardar nessa madrugada, gravo a próxima aula a partir daqui. Não se esqueçam, a igreja organizada se desfez com a morte de John Smith e parte dos seus membros se unem aos menonitas. Daí para frente a gente retoma. Vou finalizar a apresentação e voltar à tela geral e saber o seguinte: vocês querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? E aí, está sendo legal? Falem para mim aí se vocês tinham noção disso tudo. Quem aprendeu alguma coisa bacana hoje aí? Vou começar pela Cristina, que na minha tela aqui é a primeira. Cristina, e aí? Qual é a sua opinião sobre tudo que você ouviu e o que você destacaria de mais importante? Nossa, muita informação, viu? Eu estou gostando de tudo. Amando a história da igreja, e dá-se mais vontade de aprender ainda mais, sabia? Muito legal, né? Muitas assim, a gente não aprende no dia a dia, né? Não. Não se pega sobre isso. Isso é sala de aula mesmo, não adianta. E incentivo a todos que futuramente, gente, façam o ITA. Faculdade Teológica. Fazer seminário, isso é história bíblica. Muito bom você colocar isso, Cristina. Pessoal, isso que eu trago para vocês, alguns pastores ainda fazem isso, mas talvez o pastor metodista, talvez o pastor presbiteriano, o restante não. O assembleiano vai contar a história das Assembleias de Deus, os outros vão contar a história da sua própria igreja, não vão contar a história outra, que não da sua própria denominação. Mas o que eu trago é material de anos de trabalho junto à faculdade teológica, junto ao ensino teológico, né? Então, muito legal. Irmã Thelma, e a irmã? O que a senhora aprendeu de novo hoje aí, irmã Thelma? Pastor, tudo é novo para mim. Está sendo a primeira vez que eu escuto todo esse conteúdo, né? Muita coisa. E eu conhecia de uma outra forma, eu fui de uma outra igreja, né? Eu sempre falei isso para vocês. Sim. Eu fui da Quadrangular e foi tudo diferente.
Então é tudo novo, é muito conteúdo e é tudo assim bem novo para mim. Eu vou procurar ler o material, rever com mais calma, que eu perdi algumas aulas, né? Eu falei isso, e eu vou continuar até o final. Muito bom, irmã Thelma. É essa a minha intenção. Vou mandar muito Tá material bom? para vocês lá. Tudo isso que não dá tempo da gente explorar aqui, eu coloco lá para vocês. E como a Cristina falou, futuramente, todo mundo que quiser fazer parte da faculdade teológica, é um curso pelo menos de 2 anos, são 48 matérias, aí é maravilhoso. Antigo Testamento, Novo Testamento, profetas maiores, profetas menores, livros poéticos, livros proféticos. Aí você discute soteriologia, eclesiologia, hermenêutica bíblica, exegese, homilética, escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas, a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, a doutrina dos demônios, a doutrina dos anjos, epístolas paulinas. Nossa, 48 matérias, é maravilhoso. Hein, pastor? E é necessário, né? Porque, olha, ou é época para se ter tanto engano. Está tudo maquiado, né? E a gente está trazendo essas coisas para dentro da nossa vida, nossa casa, nossa igreja, não é mesmo? E aceitando, às vezes, né, tudo que é ensinado como se fosse verdade. Não se pesquisa, não se argumenta, exatamente. Irmãos, a coisa é tão séria que pouquíssimas igrejas hoje têm uma classe de batismo, ensinam o povo. Você quer ser batizado? Tem um irmão que me procurou, falou assim, pastor, eu queria tanto fazer o curso de batismo. Ele tem 8 anos, ele passou pelas águas em 2013, tem 8 anos que ele foi batizado. Ele falou assim, pastor, nós chegamos na igreja 1h30 antes do batismo, um presbítero leu para a gente o estatuto, leu o regimento, e perguntou se a gente tinha alguma dúvida. A gente respondeu que não, e colocamos a roupa de batismo e fomos para o tanque batismal. Olha que doideira. Pastor, Oi, irmã Thelma. A nossa história, a minha e do meu esposo, foi assim. Eu frequentava já a igreja há bastante tempo, e nós frequentávamos a católica, dia de quinta-feira, e a evangélica, que era quadrangular, dia de domingo. Então, depois nós decidimos se entregar a Jesus, se batizar, né? Na igreja lotada, fizeram uma pergunta, quem gostaria de se entregar a Jesus. Aí o Antônio falou, porque eu estava indecisa, tinha algumas dúvidas. Aí ele falou que ele ia se entregar, ele ia querer se batizar. Aí eu também, em seguida, falei, né? Então, nós nos levantamos, todo mundo orou por nós, tinham 1000 pessoas oraram por nós, e após isso, pediram que a gente procurasse uma líder de célula, e nós procuramos e começamos a frequentar a célula. A célula é onde a gente aprendia a palavra, foi o nosso curso, né? Aí, no dia do nosso batizado, nós nos batizamos numa praia de água doce, que é em Outeiro, em Belém. Então, ela alugou um micro-ônibus com todos os irmãos que iam se batizar e os outros que já eram batizados, que estavam apoiando. Ela ofereceu um almoço para a gente lá e uma bata, cada um tinha a sua bata, né? E nós se batizamos com um pastor. O nome do meu pastor que me batizou e batizou meu esposo era Moisés. Aí nós se batizamos nas águas e de lá nós prosseguimos nessa célula. Assim que aconteceu o nosso batismo, foi dessa forma. Muitas igrejas passam o novo convertido pelo batismo imediatamente. É válido, mas não pode, não pode haver um abandono desse ensino. Tem uma coisa muito curiosa que é assim, quando você é preparado para o batismo, e aí você toma conhecimento da Escritura Sagrada, tem muito crente que se a gente perguntar para ele assim, o que é a Bíblia? Por que a Bíblia é a palavra de Deus? O que são os livros canônicos? O que são os livros não canônicos? Velho Testamento, Novo Testamento.
Quem é Jesus? Quem é Deus? Quem é o Espírito Santo? Os testemunhos de Jeová vão dizer assim: vocês são politeístas, vocês adoram a 3 deuses. Então, os testemunhos de Jeová, por exemplo, nos chamam de acristandade. Pertenceríamos, então, à cristandade. Mas é desconhecimento, é a doutrina da triunidade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Como é que funciona isso? E aí você tem uma série de referências bíblicas que falam sobre isso. Em Gênesis, capítulo 1, façamos o homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança. O termo no original é esse mesmo, é coletivo. Não é faça eu ou faça você, é façamos. Né? Existe mais de uma pessoa presente nesse ato criador. Enfim, então o povo não sabe. Quem é o Espírito Santo? Qual é o papel do Espírito Santo? O camarada fica parado para pensar, diz, rapaz, o papel do Espírito Santo é redarguir, exortar, né? Consolar, edificar. E aí? Redarguir, ou exortar, consolar, edificar. E aí? Né? Então é muito importante que haja ensinamento para que o cristão depois não se desvie. Por que tem tanta gente que abandona a igreja? Porque não entendeu o que é conversão. Quem entender, ele pode até discordar de algum conceito de uma igreja ou de outra, mas ele vai seguir a Cristo. E se ele segue a Cristo, ele vai procurar um lugar onde está em comunhão, um lugar onde participar da ceia, onde ofertar, onde dizimar, onde cantar louvores a Deus, onde perseverar na doutrina dos apóstolos e no partir do pão e nas orações, né? Porque ele vai entender que isso faz parte do culto ao Senhor. Quer dizer, vamos lá, Priscila, e aí? O que você achou do pouquinho que você ouviu? Alguma dúvida? Muita informação? Dá para ir de boa? E aí, qual foi a sua experiência, Pri? Pastor, é bastante informação mesmo. Eu estou gostando bastante. Eu preciso realmente pegar o material anterior, dar uma estudada, uma lida, né? Tem bastante coisa que para mim também é novo, assim. A história da igreja, muito legal. Estou gostando bastante. Vou pegar o material, ler tudo certinho. E estou ansiosa para as próximas aulas, porque estou aprendendo bastante. Muito bom. Rodrigão, e o susto, Rodrigão? É muita informação para pouco tempo? O que você acha? Então, é muita informação. Eu fiquei muito tempo afastado da igreja, né? Ainda mais eu como católico, eu nunca, né, me encontrei assim numa determinada religião. Agora, depois de algum tempo, muito tempo, né? Depois que eu conheci a Priscila, ela me apresentou a igreja e tal, e eu me identifiquei muito com a igreja de vocês, né? Então, assim, nossa, tem muito conhecimento, sim, muita coisa que você passou aí que, nossa, nem passava pela minha cabeça que era tanta informação. Eu preciso voltar, né, a estudar mais, a buscar mais isso, né? Rodrigo, e eu estou à sua disposição, cara. Assim, ó, história da igreja, história do cristianismo, os pais da igreja, a hora que você quiser, a gente pode fazer no formato virtual, como a gente está fazendo aqui, te contar a história da Igreja Católica, por que os protestantes discordam da Igreja Católica e aonde, até onde a gente caminha junto, a partir de onde a gente se posiciona de forma contrária. Enfim, o que são dogmas, o que são doutrinas católicas, o que são doutrinas e dogmas cristãos conservadores. As teses de Lutero servem de síntese para a gente entender por que essa ruptura, né? Então, cara, o que você tiver de dúvida, o que você quiser de dúvida, estou à sua disposição, Rodrigo. A gente combina e faz essa parte com você, tá bom? E é interessante, é gostoso, assim, aprender pela didática que você tem, a forma como você faz. Isso ajuda bastante. E, assim, eu gosto muito da igreja de vocês, assim, como os cantos, Priscila, o nome? Os louvores. Sim. Né? Me faz bem ir até lá, né? Ouvir muito a palavra, né? Então eu sinto muita falta disso. Engraçado, Rodrigo. Engraçado que o que você está falando, olha que coisa legal. Você sabe qual é a identidade da Igreja Batista no mundo inteiro? Boa música. A gente ainda tem que aprender muito para ter uma música bacana, mas boa música, bom ensino. Aí, os batistas são muito conhecidos pela qualidade do ensino, pela qualidade das pregações,
e pelo trabalho missionário. São 4 elementos que aparecem na história da Igreja Batista de maneira muito séria. Os projetos sociais, né? Eu posso acrescentar esse 5º. Então, ó, é um bom louvor, um bom ensino, uma boa ministração da palavra, as ações sociais e missões. Uhum. E eu me sinto bem, viu? A igreja, assim, foi a primeira que, assim, eu me identifiquei, né? Sempre gostei de ir, até em momentos em que a Priscila não pôde, eu cobrei ela em ir também, para não Muito ir legal. sozinho, porque eu gostei também sozinho. Mas, assim, eu tô gostando bastante, viu, da igreja. Legal, cara. Muito bom te ouvir. Muito bom mesmo. Conte com a gente. Estamos aqui, viu, Priscila? O que vocês precisarem. Meu telefone fica ligado direto. O número de casa, 3815-1666. Esse número é ligado direto. Então, assim, precisarem de alguma coisa, gritem, avisem, falem. Nessa época difícil aí, eu estou falando direto no grupo da igreja, precisar de alguma coisa, avisa. Precisar de ajuda, avisa. Eu acho que assim, está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo na mesma, sabe, na mesma expectativa, na mesma ansiedade. E saibam disso, nós estamos aqui para isso mesmo, para andar junto, e ninguém, como diz tem um ator da Globo, ex-ator global, né, que agora está em Portugal, e que usa uma expressão na abertura dos seus vídeos, ele diz assim, ninguém solta a mão de ninguém, né? Então é mais ou menos assim que eu penso, viu? Galera, muito obrigado pela participação de vocês, obrigado, Pastor, Mantelo. Oi, pode falar, só um irmão. minutinho. Quando eu cheguei aqui em Botucatu, eu fiquei atrás de uma igreja, procurando, no caso, a que eu me batizei em Belém, que foi a quadrangular. Sim. Achei muito longe, né? Aí nós chegamos a conhecer a presbiteriana, ali daquela rua da João Passo. Cheguei Isso. umas 2 vezes lá, eles nos acolheram, convidaram a gente, eu falei que a gente tinha mudado para cá, ainda não tinha carro, né? E tudo, eles falaram que não podia vir nos buscar aqui. E aí nós encontramos a Batista, porque o meu sobrinho era batizado na Batista e nos convidou em Belém para fazer encontro de casais com Cristo. Nós ficamos assim maravilhados Que é com o da Igreja encontro de Batista, casal com Encontro de Cristo. Casais com Cristo. Foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. E aí nós íamos à igreja, estava sempre fechada. Eu dizia, mas como é que a gente vai fazer para falar, para saber que horas é o culto? Até que chegou um dia à noite que deu certo. E nós entramos na igreja, não sei se o senhor lembra. Eu lembro, sim. Pois é. Então, daí nós gostamos, se identificamos mais, aí nós não fomos mais na presbiteriana e ficamos participando dos cultos, né? Presbiteriano ali da João Passos é um amigo meu querido, é o pastor Cleiton, um homem de Deus, um cara muito sério, muito sério, muito sério. O Cleiton pastoreia a IPI há mais de 25 anos. Olha que coisa curiosa, né? Nossa! Pastor Coine, reverendo Coine é meu vizinho aqui, mora 2 ruas minhas aqui, do lado da casa. Coine é um outro pastor muito sério, presbiteriano muito sério, muito sério. Mas legal, irmão Thelma, é uma honra ter a senhora. Aí nós se batizamos lá em Belém em 2009 e ficamos participando todo o tempo dos cultos e continuamos numa célula que tinha toda quarta-feira lá na casa da nossa líder, né? E de lá para cá, vindo para cá, nós ficamos perdidos. E foi quando eu consegui encontrar a Batista. É isso que eu queria contar a nossa história. Irmã Thelma, Tá bom? a gente vai retomar as células. A gente tem as células na nossa igreja, a gente vai retomar. Eu estou propondo... Era maravilhoso, é maravilhoso isso. É muito bom. Eu estou propondo, inclusive, para os casais... É que nem todo mundo, né, para a gente montar as células digitais, porque assim, se abrir a tela aqui, todo mundo canta junto, todo mundo ora junto, lê a palavra, não é a mesma coisa, né, do presencialmente. Não é. É diferente. Mas tem que ser, né, porque a gente não pode ficar, a pessoa não pode ficar longe, né, de forma alguma, né? Eu estou pensando agora, inclusive isso faz parte da reunião de amanhã com a liderança.
em dividir a igreja por células digitais, abrir as células digitais, colocar os líderes e começar para a gente conseguir ter comunhão com todo mundo, orar com todo mundo, porque... Isso é muito bom. Ou se não, pedir para o máximo de pessoas entrarem para a gente periodicamente aqui estar conversando, que nem a gente está fazendo agora, né? Certo, conversar pessoalmente, pelo menos a gente conversa virtualmente. Ora junto, né? Lê a palavra junto, compartilha, né, irmã Thelma? Lá era feito assim, era todo dia de quarta-feira, de 19h30 às 20h30, aí era feita uma oração de abertura, né, da célula, depois ela lia sempre uma palavra, alguma história da Bíblia, explicava, perguntava se a gente tinha dúvidas, e também alguém que quisesse falar alguma coisa, estivesse precisando de algum apoio, de uma oração, fosse por saúde, fosse por falta de emprego, problema de família, qualquer coisa, podia falar. Aí ela tinha uma caixinha onde era colocado os pedidos de orações, de qualquer situação, e a gente fazia no final da célula, assim, antes da palavra, esqueci, eram os louvores, a gente louvava o Senhor, muito bonito, eram os louvores que ela colocava lá, e a gente acompanhava, ela dava um papel para todos nós com a letra da música, do louvor, né? E cortou, pastor? Não. Não? Porque alguém falou no meu WhatsApp, eu pensei que tinha cortado. Então, nós acompanhávamos os louvores com a letra que ela dava para a gente não ficar perdido. Depois ela falava a palavra, era o estudo da palavra, ela explicava a palavra, e depois a gente fazia a oração para encerrar, e logo depois a gente fazia a confraternização. Nós íamos fazer um lanche, e pronto, depois cada um ia para sua casa. Eu sei que era uma forma que a gente não se afastava, a gente estava sempre unido da célula, sabe? E depois a gente ia à igreja, todo domingo, dia de quinta, o dia que a gente pudesse, a gente ia, era assim que funcionava. E a célula é uma forma que não deixa as pessoas se sentirem só, sempre em família a gente fica. Então, é uma coisa muito legal mesmo. Era isso que eu queria contar, falei demais. Não, absolutamente, irmã Thelma. Esse São formato ideias, né? Sim. São ideias que ajudam muito, isso era muito animado, as pessoas iam, eu já ficava esperando o dia de ir para a célula, era muito bom mesmo. Antes da pandemia, a nossa célula de Pardinho, nós tínhamos 3 células em Pardinho e estávamos abrindo as outras células aqui da cidade. E a ideia terminou a pandemia, voltar com as células, mas eu vou, inclusive no grupo amanhã, eu vou postar um áudio e um vídeo, né, também, conversando com toda a igreja para ver quem tem o Meet, quem não tem, para que o pessoal instale o Meet no seu celular, para que a gente tenha um culto assim, né? Faça o culto de domingo, por exemplo, usando o Meet. Por exemplo, no Meet aqui eu consigo fazer o culto gravado com até 150 pessoas, o número é ilimitado. Que bom, muito bom. Então seria uma experiência muito interessante ter todo mundo aqui glorificando a Deus, orando junto, enfim. Então, mas mesmo antes de acabar a pandemia e voltar às células presenciais, irmã Thelma, nós vamos ter que começar a célula digital aí, viu? E a senhora está junto com a gente. Porque eu acho que tem que pensar nisso, porque infelizmente vai demorar muito para voltar presencial. Tudo que a gente tem visto, né, e que a gente sabe que está na Bíblia que ia acontecer isso também. Então, a gente tem que não esperar acabar, não, tem que ser logo, entendeu? Quando acabar a pandemia, em nome de Jesus vai voltar a qualquer momento e vai acabar isso, e a gente já continua na presencial, mas a gente não pode esperar acabar a pandemia, a gente tem que continuar online mesmo, eu penso assim, né? Eu vou conversar, inclusive, amanhã, na reunião de amanhã, para designar um irmão que conheça bem de computador, para ir de casa em casa,
para irmãos que não sabem baixar o Meet no computador ou no celular, instalar o programa para esses irmãos, para todo mundo, e ensinar a mexer, sabe? Eu sei. Para que os irmãos consigam entrar. Tem muita gente de idade, enfim, mas nós vamos fazer isso, para que Tem todo mundo dificuldades, né? Mantelma, Deus abençoe, um abraço aí no Antônio, bom Obrigada. descanso. E nas próximas horas eu posto a aula número 7. E aí, a próxima aula, o meu WhatsApp apagou, então não vou conseguir, deixa eu ver aqui a gravação dentro minha caixa de comunicação com a Dayara. Dayara, você tem a próxima aula quando é? Deixa eu ver se eu acho a Dayara aqui. Ó, eu achei a Dayara aqui. Deixa eu ver se eu vejo a data. Meu celular está reiniciando, então ele não avança. Dia 14. Ah, tá aqui, ó. Próxima aula, hoje é dia 27. Dia 30. Então, tem aula hoje, ainda essa aula próxima, que eu vou postar, número 7, e depois, dia 30, tem aula. Aí depois abril, dia 2, 4, 6, 8, 10 de abril, é a última aula, é o encerramento, tá bom? Então, vou mandar para todo mundo aqui essas informações também, mandar para a Pri, tá bom, Pri? Ó, deixa eu colocar aqui já no chat. Ó, aqui no chat já está, ó, as aulas para vocês anotarem quando são as próximas, tá? E as aulas passadas que vocês perderam. Ó, dia 14 foi a primeira, dia 18 a segunda, dia 20 a terceira, 22 a quarta, 24 a quinta, 26 a sexta, aí a sétima, né? Estou devendo uma, e dia 30 a última de março, tá bom? Tudo bem. Mantelmo, então, boa noite. Rodrigo, boa noite. Pri, boa noite. Cris, boa noite. E a Dayara, eu acho que a conexão dela caiu. Bom descanso para vocês, Deus abençoe. E daqui a pouco estamos de volta aí, 9 horas da manhã. Deus abençoe, boa noite, pastor. Muito obrigada. Amém. 9 horas da manhã tem reunião de liderança, 10 horas da manhã tem escola bíblica dominical, depois 17 horas e 45 minutos liderança e 19 horas o culto. Pri, deixa eu te dar uma notícia última aí para a gente fechar. Já está entrando o culto infantil, com fantoches, com esquetes, peças de teatro. Se não entrar no ar já, amanhã, no outro domingo, entra com certeza. Não passa do próximo domingo. Tá bom? Pastor, que legal, porque a Isa que ela entrou aqui no curso, o senhor falou que estava liberando para alguém não saber quem era, daí ela começou a não entender nada e ela acabou saindo. Que legal! A linguagem para ela é bem difícil, né? Não tem problema, diz que eu mandei um beijinho para ela, tá? Tá, joia. Muito boa notícia, obrigada, Deus abençoe. Boa noite para todos, bom descanso, Deus abençoe vocês, viu? Boa noite, até mais. Boa noite.